Algumas cenas deste programa podem ser consideradas inadequadas e devem ser vistas com cautela. Quando um soldado boliviano atirou em Ernesto Che Guevara em outubro de 1967, mal podia imaginar que estava criando uma lenda. Assim como James Dean e Marilyn Monroe, Che, depois de morto, tornou-se um mito. Um dos ídolos do século XX. Ele foi o campeão da contracultura dos anos 60. Seu retrato foi exibido pelos revolucionários de todo o mundo. Embora a imagem tenha inspirado toda uma geração, até mesmo seus seguidores sabiam um pouco sobre o homem. Dentro da mitologia revolucionária, luta-se incansavelmente pela justiça. Apesar disso, ele ordenou a execução de centenas de pessoas. Em público, liderava a luta contra o imperialismo americano. Secretamente, intermediava a tentativa de um acordo com o presidente Kennedy. Suas teorias representavam um plano para a revolução, mas quando colocadas em prática no Congo e na Bolívia, levaram ao fracasso e à derrota. Che criou o mito de um revolucionário que não fazia concessões. Na realidade, porém, era um homem com muitas contradições. Ya llegaron de la tierra, porque los mandó Fidel y libertaron. Cuba, 26 de janeiro de 59, o dia de glória da vida de Che Guevara. A primeira revolução socialista das Américas. Para Che, o primeiro passo em direção ao comunismo mundial. Todos gritan, han triunfado, que viva. A atmosfera foi de uma festa de carnaval, porque era a primeira vez que um país da América Latina escolhia o seu próprio destino, bem debaixo das vistas do tio Sam. Vivan los barbudos. O regime de Fulgêncio Batista, que Che Guevara ajudara a derrubar, era o símbolo de tudo que Che desprezava. Uma ditadura corrupta e capitalista. O regime de Batista era brutal, cruel, incrivelmente corrupto. Só para dar uma ideia, cerca de 50% do produto interno bruto eram desviados de forma fraudulenta. Para aquela elite milionária, parecia impossível que a Las Vegas do Caribe caísse nas mãos de um bando de revolucionários maltrapilhos. Estas são as primeiras imagens do líder rebelde cubano Fidel Castro e seus seguidores em seu baluarte nas montanhas. Com táticas de guerrilha e buscando sempre o apoio popular, Che e Fidel Castro conseguiram o impossível. Depois de 2 anos de lutas, Batista perdeu o poder. Esse sucesso lançaria Che no cenário político internacional. Seu livro, A Luta de Guerrilhas, tornou-se o catecismo de toda uma geração de revolucionários. Seu rosto, um símbolo. Guevara tornou-se o astro da revolução. Cuba hoje é um país pobre. A utopia socialista não foi realizada. Apesar disso, o retrato de Che está por toda parte. Todos os dias nas escolas, crianças se proclamam seus aliados. Ele é seu herói. ¿Cómo estás trabajando?
E a infância do próprio Che Guevara? Ele não era pobre, nem era cubano. A família Guevara era uma das mais tradicionais famílias argentinas, mas havia perdido toda a fortuna. Ao contrário de outros membros de antigas oligarquias empobrecidas, como meu pai e minha mãe, que faziam o possível para equilibrar suas finanças, os Guevara assumiram uma atitude oposta. Tornaram-se boêmios, insolentes. Che se sentiu marginalizado devido à situação da própria família. Contrariando a imagem de um rebelde robusto, Che foi uma criança doente. Sofria de asma, o que viria a afetar toda a sua vida. Sua inadequação levou-o a aproximar-se da mãe, intelectual de esquerda. Durante toda a vida, ela foi sua confidente mais íntima. Foi quem lhe incutiu o espírito rebelde. A fim de escandalizar a aristocracia local, o jovem Ernesto amarrava as calças com corda e usava sempre a mesma camisa, com permanente aprovação da mãe. Nunca escutei ele dizer que era comunista. Ao contrário, ele dizia que os partidos políticos locais eram desprezíveis, porque eram iguais à igreja e à burguesia. Aos 22 anos, Che ainda não era um revolucionário marxista, e seu espírito rebelde se expressava apenas no desejo de viajar. Embora estudasse medicina, partiu em uma viagem pela América do Sul, levando uma câmera e um diário. Uma das muitas ironias de sua vida, a viagem que fundamentaria seus conceitos marxistas foi patrocinada por uma empresa de motocicletas, que viu antes dos outros a oportunidade de aproveitar o carisma de Che. Ele era parcialmente politizado quando começou a viajar, mas aprendeu muito à medida que percorria um continente tão vasto e cheio de diversidade. Aonde quer que fosse, ele via os problemas de oligarquias, dos ditadores militares corruptos. Com seu companheiro de viagem, Alberto Granados, Che começou a ter contatos com os camponeses e a se identificar com os problemas deles. Houve muitas ocasiões em nossa viagem em que tínhamos reações semelhantes, em outras reagimos de forma diferente. Um acontecimento, entretanto, mais do que qualquer outro, nos transformou em irmãos. Estávamos em uma vila chamada Baquedando, no Chile, onde encontramos um casal de velhos. O incidente está mencionado no diário de Che. A noite se aproximava difusa com o mistério de suas tragédias. Havia um casal tiritando de frio, se aconchegando um ao outro, uma imagem simbólica do proletariado do mundo inteiro. Demos a eles um dos nossos cobertores e nos enrolamos no outro. Foi uma das noites mais frias da minha vida. Che ainda não havia se definido politicamente, mas a revolução era um tema comum nas conversas entre os seus amigos de infância. No ano 1943, eu tinha 15 anos. A partir de 1943, quando tinha apenas 15 anos de idade, ele expressou a ideia de que a revolução poderia triunfar apenas através da luta armada. Em 1954, depois de se formar, Che abandonou sua casa para sempre. Por acaso, chegou a Guatemala quando era derrubado um governo democrático com o apoio dos Estados Unidos. Essa experiência foi fundamental para a sua opção revolucionária. Ele viu com seus próprios olhos um governo reformista que estava realizando mudanças a favor do povo ser derrubado por uma ofensiva organizada pela CIA. O incidente amadureceu sua consciência política. Finalmente havia encontrado um inimigo que representava tudo aquilo contra o que queria lutar.
Naquela época, Guevara tinha a impressão de que os Estados Unidos eram o inimigo, o principal inimigo da causa latino-americana e da possibilidade de mudar a situação do povo. Foi nessa época que Che encontrou e casou com a comunista exilada peruana Ildea Guildea. Ela era um pouco mais velha do que Che e muito mais engajada politicamente. Che aprendeu muito com Ildea. Ela foi a primeira pessoa que ele encontrou na América Latina realmente politizada, no sentido tradicional da palavra. Foi um acontecimento muito importante. Ainda havia o problema dos constantes ataques de asma, e ela realmente tomava conta dele. Acho que havia um certo sentimento de gratidão por parte dele. Che havia se tornado um rebelde sem revolução. Seu caminho já estava decidido. Agora só faltava a oportunidade. E ele a encontrou quando, ao sair da Guatemala para ir para o México, conheceu o exilado cubano Fidel Castro. Foi a relação que norteou sua vida, sobrevivendo inclusive ao seu primeiro casamento. O cubano o acolheu fraternalmente e lhe deu um apelido: Che, o argentino. Quando Fidel se encontrou com Che no México, previu exatamente o tipo de pessoa que ele viria a se tornar. Um homem excepcionalmente corajoso, disciplinado e adequado para o tipo de projeto que ele tinha em mente. Alguém que pensava tudo aquilo que Fidel sentia intuitivamente. Acho que foi uma parceria perfeita, pelo menos naquela época. A causa de Fidel Castro veio ao encontro das aspirações de Che. Fidel e seu grupo conspiravam para depor o governo de Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. Em dezembro de 56, 81 cubanos e um estrangeiro, Che, partiram do Golfo do México em um pequeno barco, o Granma, para iniciar a luta de guerrilhas em Cuba. Entre eles estava Jesus Montanes. A saída de México foi muito precipitada. A partida do México foi apressada, porque a Polícia Federal Mexicana havia pegado algumas de nossas armas e não tivemos alternativa senão antecipar nossa partida. Aconteceu que Che foi para Tuxpan, de onde nós deveríamos sair, sem o inalador para sua asma. A asma seria uma sombra durante toda a vida de Che. Desde a infância, Che vivera no limiar da morte. Como todo asmático, ele tinha o sentimento de que estava se afogando, de que não conseguiria respirar. Falando metaforicamente, é como se Che tivesse dito à morte: daqui em diante, andaríamos de mãos dadas. Porque toda a sua vida foi um desejo de transcender o medo da morte que deve tê-lo acompanhado desde muito cedo. E toda aquela fanfarronice era como que um esforço para mostrar à morte que não tinha medo dela e que iria vencê-la. Em Cuba, Che rapidamente consolidou sua reputação como guerrilheiro. Este filme que mostra Che em ação foi, na verdade, filmado depois da Revolução para ser usado como propaganda. Com toda a sua coragem, Che servia bem como figura de proa. Quem decidia a estratégia usando o carisma e a imagem de Che era Fidel Castro. Aproveito esta oportunidade para enviar minhas saudações ao povo cubano. O golpe de mestre foi de Fidel. Foi dele a decisão de dividir a ilha em duas partes e levar as pessoas de Sierra Maestra para Las Villas. A ideia não foi de Che. Ele merece o crédito apenas de ter executado uma missão extremamente difícil em condições muito adversas, como poucas pessoas teriam sido capazes. Foram precisos 2 anos de terríveis lutas nas montanhas para depor o governo de Batista. Durante todo esse tempo, Che era o comandante predileto de Castro. Fidel protegió al Che. Y cuando el Che cometió sus fallas, no se las atribuyeron al Che, sino a los capitanes. Fidel protegia Che. Se Che cometesse algum erro, outro comandante levaria a culpa. A preocupação em projetar Che
levou Fidel a supervalorizá-lo. que lo sobreestimara. A dedicação de Che à causa revolucionária nunca foi colocada em dúvida. De modo que, quando o novo presidente cubano subiu ao poder, indicou-o para cargos de confiança. Guevara foi nomeado comandante em chefe de La Cabana, um tribunal militar perto de Havana. Seu trabalho era o de zelar pela justiça revolucionária. Che realizava esse trabalho com uma brutalidade que deixaria espantados seus seguidores mais idealistas. Em Havana, correspondentes estrangeiros escutaram o líder rebelde Fidel Castro defender julgamentos sumários de membros do governo deposto de Batista. Ele disse que 400 seriam levados ao pelotão de fuzilamento, enquanto 700 aguardavam julgamento, formando longas filas, cada um se perguntando se escaparia à justiça revolucionária. Neste tribunal, durante os primeiros meses de 1959, Guevara presidiu uma série de julgamentos militares. Em poucos meses, centenas de cubanos foram condenados à morte. A despeito do ceticismo dos jornalistas estrangeiros, Guevara não duvidava de que estava fazendo o melhor por Cuba. A violência não é monopólio dos exploradores. Os explorados também podem e devem fazer uso dela no momento adequado. En La Cabaña fue el sitio donde más ejecuciones hubo en Cuba. Em La Cabana aconteceram mais execuções do que em qualquer outro lugar de Cuba. Muitas das execuções eram violentas. E Guevara, juntamente com Raul e Fidel Castro, eram os que mais as apoiavam. Enquanto ocorriam as execuções em série em La Cabana, o governo realizava julgamentos de fachada. No Palácio dos Esportes, 17 mil pessoas em uma atmosfera de carnaval observavam o julgamento revolucionário de 3 homens acusados de crimes de guerra em Cuba. Major Souza Blanco, 51 anos, acusado de assassinato, tortura e roubo. Entre as inúmeras testemunhas contra Blanco estava um menino de 12 anos, Ângelo Estrada. Os alto-falantes transmitiam o testemunho por entre os gritos da multidão. Antes mesmo de terminado o depoimento, a multidão gritava morte. Assim era a justiça em Cuba, em seu estilo mais revolucionário. Aparentemente, Blanco manteve a calma enquanto o rapaz apontava o dedo para ele, dizendo: "Ele matou meu pai." É claro que o prisioneiro foi considerado culpado e condenado à morte. Ele via isso como uma necessidade, como o primeiro passo para a criação de uma nova ordem, exterminar a antiga. Hoje em dia, tudo isso é motivo de debates e controvérsias, mas pode ser exemplificado pelo que ele disse em um dos discursos. Não podemos mostrar misericórdia para com os responsáveis pelas atitudes opressoras do regime de Batista, mas eu acho que ele encarava aquilo como uma limpeza necessária. Esse processo de limpeza política levou à morte 400 pessoas, apenas em La Cabana. Isso não representou para ele nenhum drama de consciência. Não se tratava de um problema de crueldade ou de falta de piedade. Ele achava que pena de morte era necessária para a causa revolucionária e ponto final. Os julgamentos sumários de Guevara tornaram-se extremamente populares entre o povo cubano. A vida sob o governo de Batista se tornara intolerável. Guevara, Castro e outros revolucionários foram recebidos como heróis. Ya llegaron de las tierras, porque los mandó Fidel, libertaron nuestra tierra y nos dieron la paz al volver. Por las calles aclamamos su ideal, su fe que más pudo. Todos gritan, han triunfado, que viva Fidel, vivan los barbudos. Que viva Fidel, vivan los barbudos, viva Cuba libre, viva el 26. Muitas das primeiras medidas da Revolução foram extremamente populares. Houve campanhas contra o analfabetismo, pela saúde, tudo grátis para a população. Muitas medidas de caráter social foram bem recebidas, criando uma atmosfera que pairava no ar desde o início como algo contagioso. Vivan los barbudos, viva Cuba libre, viva el 26. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva!
fato de um governo apoiado pelos Estados Unidos ser derrubado por um pequeno grupo de revolucionários surpreendeu o mundo. Ninguém ficou mais apavorado do que os próprios Estados Unidos. Havia surgido um regime comunista logo ali ao lado. Esta pequena ilha produz mais açúcar do que qualquer outro país do mundo. O primeiro revide foi impor um bloqueio econômico a Cuba. Cuba era, sob todos os sentidos, um departamento da economia norte-americana. Seu principal produto, o açúcar, era vendido totalmente aos americanos. Todo o comércio cubano dependia dos Estados Unidos. Cortá-lo era como cortar a veia jugular. Mas a reação dos Estados Unidos não ficou apenas em sanções. Em 1961, Cuba sofreu um ataque militar. Forças cubanas anticastristas, maciçamente apoiadas pela CIA, tentaram penetrar no território cubano na operação que ficou conhecida como a invasão da Baía dos Porcos. Rebeldes invadem a Cuba comunista. Tropas revolucionárias cubanas invadiram a ilha. O domínio de Fidel é ameaçado à medida que surgem notícias de adesões. Entretanto, Castro, barbudo e furioso, deblatera contra o que ele chama de imperialismo dos Estados Unidos. Castro mobilizou suas forças contra os insurgentes. Em poucos dias, os invasores foram derrotados. Che ficou em êxtase. Que Playa Girón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. A Baía dos Porcos foi um símbolo para todos os povos oprimidos. É a derrota do imperialismo na América Latina. Mais do que tudo, foi uma das primeiras derrotas do imperialismo em escala mundial. A luta em Cuba terminara. Chegara a hora de reconstruir a economia nacional. Che foi nomeado presidente do Banco Nacional e ministro do governo. Mas um trabalho que o obrigava a passar o dia fechado em um escritório não era bem do seu gosto. Quando me disseram que Che havia sido nomeado presidente do Banco Nacional, eu senti vontade de rir. Pareceu-me uma indicação absurda. Se havia uma pessoa no mundo que não tinha o menor tino financeiro ou empresarial, era Che Guevara. Eu não conseguia imaginá-lo como presidente do Banco Nacional de Cuba. O novo ministro queria manter sua imagem de herói da classe trabalhadora e passar o mínimo de tempo atrás de uma mesa. Fotos do ministro proletário circulavam por Cuba, encorajando os trabalhadores a fazerem os sacrifícios necessários para a construção de uma utopia socialista. Mas isso não era tudo o que ele esperava dos trabalhadores. Ele achava que funcionários de alto escalão e ministros também deveriam ir para o campo ajudar a cortar cana. Eu fui uma dessas pessoas. Eu não tinha um cargo muito alto, era consultor econômico e fazia pesquisa de mercado. Eles me disseram, você deve sair e descobrir também como é o trabalho de cortar cana. Eu gostei da experiência. Foi muito interessante sair e cortar cana durante algumas manhãs. Era uma coisa simbólica. A maioria dos cubanos poderia esperar poucas recompensas a curto prazo, mas os sacrifícios imediatos seriam bons para a sociedade a longo prazo. A ideia de um sacrifício nobre era sempre enfatizada nos discursos de Guevara. Quando ele ia para os campos e fábricas, era como se estivesse se mostrando disposto a fazer o mesmo sacrifício que todos os outros. Che divorciou-se de sua primeira esposa em 59 para casar com o povo cubano. Ildea declarou amargamente: perdi meu marido para a Revolução Cubana. Sua nova esposa, Aleida March, era uma revolucionária que já estava com ele há anos. Che tomou precauções no sentido de que seu novo casamento não levasse a acusações de nepotismo. Eu recuerdo que a Aleida lhe regalaram 2 pares de sapatos quando aqui praticamente não havia. Quando a Aleida recebeu 2 pares de sapatos, ele disse a ela: como é possível que você tenha 2 pares quando as pessoas do povo estão andando descalças? Essa era a força do seu exemplo. 6 anos mais tarde, quando Che saiu definitivamente de Cuba, disse a Fidel:
Não deixei quaisquer posses materiais para minha esposa e filhos, e não me arrependo. Sinto-me feliz assim. Havia um aspecto interessante em Ernesto. Acho que ele desprezava o dinheiro, desprezava negócios. Queria um mundo livre de dinheiro. Sonhava com utopias. Acho que quando se viu como uma figura importante da burocracia cubana, deve ter ficado apavorado com a ideia de ganhar dinheiro. Ele era um ativista, um militante, um lutador. E tudo indicava que não se sentia à vontade em seu escritório, principalmente como presidente do Banco Nacional. Era como uma crucificação. Mas Guevara estava disposto a transformar Cuba em uma nação industrializada moderna. Durante o primeiro ano de governo, milhares de trabalhadores foram desviados dos canaviais para novas fábricas. Apesar disso, as sanções dos Estados Unidos estavam começando a se fazer sentir. 3 meses depois da invasão da Baía dos Porcos, Guevara se viu face a face com seu inimigo. Em agosto de 1961, Guevara chegou a Punta del Este para uma conferência mundial com ministros da economia. Che, é claro, foi um grande sucesso nas ruas de Punta del Este. Belas jovens argentinas e uruguaias seguiam-no romanticamente enquanto ele caminhava de uniforme. Elas gostavam dele. Che Guevara foi a estrela daquele monótono encontro de ministros. Em público, Guevara não disfarçava sua hostilidade em relação à delegação americana. Durante um discurso na conferência, ele previu o colapso iminente do capitalismo americano. Ele se levantou e disse que o ímpeto revolucionário estava se alastrando pelo continente e que não havia nada que os Estados Unidos pudessem fazer para impedir a ascensão do comunismo no hemisfério. Richard Goodwin era assistente da nova administração de Kennedy. Naquela noite, ele viu de perto o célebre revolucionário pela primeira vez. Ele me viu fumando um charuto argentino e pediu a um argentino que ambos conhecíamos que me dissesse: vi você fumando um charuto, mas sei que não teria audácia de fumar um cubano. Eu disse para ele responder que adoraria fumar um charuto cubano, só que eu não poderia comprá-lo nos Estados Unidos. No dia seguinte, encontrei em meu quarto no hotel esta caixa aqui, cheia de charutos, com um bilhete em espanhol. Como eu não tenho cartão de visitas, tenho que escrever um bilhete. E como é difícil escrever a um inimigo, limito-me a estender-lhe a mão. Publicamente, a luta era contra o imperialismo americano. Mas, em particular, Che tentava um acordo com Kennedy. Conseguiu um encontro privado com Goodwin através de um intermediário argentino. Lembro-me de que quando entramos na sala havia apenas uma cadeira em frente a uma poltrona, nenhuma outra mobília. Ele viu que havia 4 pessoas e apenas 2 assentos. Sentou-se no chão. Eu não estava disposto a receber lições de socialismo proletário. Por isso, sentei-me no chão também. Acho que a primeira coisa que ele me disse foi: sabe, gostaria de lhe agradecer pela Baía dos Porcos. Não tínhamos certeza de nosso apoio interno, de nosso domínio sobre o povo. Vocês consolidaram a nossa conquista. Permitiram que nos livrássemos da oposição na classe média. Foi uma das grandes vitórias da nossa revolução. Como era óbvio que ele tinha razão, eu me limitei a responder: não há de quê. Depois de um encontro de 4 horas, Goodwin escreveu um memorando a Kennedy, dizendo que Guevara tinha uma proposta a fazer. A conversa com Guevara deixou claro que Cuba atravessava sérias dificuldades econômicas e desejava um entendimento com os Estados Unidos. Em troca do fim do bloqueio, Cuba acabaria com o sistema de partido único e estabeleceria eleições livres. Eles estavam seriamente imbuídos do desejo de acabar com o bloqueio e as ameaças militares, predispondo-se a um acordo para atingir esses objetivos. Estavam dispostos a fazer concessões, contanto que Cuba mantivesse sua soberania e preservasse as conquistas sociais logradas pelo processo revolucionário. Goodwin enviou um segundo memorando ao presidente Kennedy, argumentando em favor não apenas do aumento do bloqueio, como também da pressão militar. Aumentaram as manobras navais e os contingentes militares nas bases americanas da região. Cuba ficou cercada. Fechadas as portas dos Estados Unidos, Cuba se voltou para a União Soviética.
Em troca de ajuda econômica, Castro deu permissão a Khrushchev para instalar mísseis nucleares em Cuba, a apenas 240 quilômetros dos Estados Unidos. Enviados os mísseis, Kennedy fez ameaças de guerra nuclear, caso eles entrassem em operação. A pequena ilha tornou-se o palco de confronto entre as duas superpotências. Nenhum homem pode ter certeza de que ele e sua família estarão vivos amanhã a esta hora. Depois de oscilar 4 dias na borda do precipício nuclear, Khrushchev voltou atrás. No auge da crise, Castro declarou que todos os cubanos estavam prontos a morrer pela defesa da pátria. Mas no último momento, a União Soviética mostrou que não estava disposta a ir à guerra por causa de Cuba. Guevara ficou assombrado com o que ele considerou uma covardia de Moscou. Em um encontro secreto com oficiais soviéticos, manifestou toda a sua amargura, conforme atestam suas próprias palavras. É como se vocês reconhecessem o direito dos Estados Unidos de violar as leis internacionais. Ofendem nossos sentimentos ao não nos consultarem, mas o principal perigo é a fraqueza da política soviética. Como idealista, Che não conseguia compreender que Moscou não se mostrasse à altura de seus próprios ideais. Para ele, os russos haviam decepcionado Cuba. E voltariam a decepcioná-lo novamente em questões econômicas. Os russos viam com ceticismo os planos grandiosos de Guevara para uma Cuba industrial. Lembro-me de um jantar com o embaixador russo que havia sido ministro da Economia quando Guevara tentara algumas negociações com ele. O embaixador me disse, esse rapaz é um problema. Queria uma fábrica de automóveis, outra de alumínio. Nós dissemos, plantem cana, é o melhor para vocês. Os soviéticos forneceram equipamentos de péssima qualidade e o resultado foi desastroso. A agricultura também foi aniquilada. A produção de açúcar foi mais baixa do que a dos piores anos de Batista. Os cubanos faziam filas nas ruas para comprar frutas que antes caíam das árvores. A política econômica de Guevara foi um fracasso. Cometemos erros e talvez seja eu o responsável. Falei muito sobre transformações sociais, até que fui encarregado de supervisionar essas transformações. Honestamente, não me sinto à altura da tarefa e vou procurar outro lugar para mim. Não consigo imaginá-lo em um trabalho burocrático em qualquer época ou lugar do mundo. Ele era um nômade, um cavaleiro errante. Tinha que passar a vida buscando, lutando eternamente pelo direito e pela justiça. Em 1964, o inquieto Che abandonou seu escritório e se tornou embaixador de Fidel Castro. Mas aonde quer que fosse, manifestava abertamente suas críticas à União Soviética, o que criava embaraços para Castro. Quando o obstinado viajante retornou a Cuba, Castro estava lá para recepcioná-lo, mas o clima era de tensão. Foi a última vez que os dois foram vistos juntos em público. Guevara já estava se preparando para seu novo papel de dínamo revolucionário. À medida que se distanciava de Castro, sonhava com independência em relação aos soviéticos. Che decidiu criar seus próprios aliados, promovendo a revolução em outras partes do mundo. Disfarçado de homem de negócios bem barbeado, partiu para o Congo, na África, a fim de testar suas teorias. O movimento de libertação no Congo havia pedido auxílio a Cuba em sua luta contra a repressão do imperialismo americano. Os serviços secretos observavam a transformação de Che com interesse. A missão, entretanto, foi um fiasco. Além de mal organizados, os rebeldes do Congo não chegavam a um consenso sobre o papel de Che Guevara. Em poucas semanas, o levante foi dominado. Desde o início, Castro deu à missão de Guevara apenas apoio moral. Avisou que o plano de incitar a revolução no Congo poderia ofender Moscou. Castro traçou um plano astuto para sua própria segurança. Ficou combinado que, antes de partir para a África, Che escreveria uma carta manifestando o desejo de se distanciar do governo cubano. A carta seria mantida em segredo e só seria usada em caso de crise. Isso permitiria a Fidel evitar o envolvimento
com a operação de Che no Congo por motivos internacionais. Se os soviéticos se sentissem melindrados, ele sempre poderia alegar: Che age por conta própria. Ele não é cubano, não é líder do partido, não é representante do nosso governo. Ele não é nada. É apenas meu amigo e tenho por ele grande afeição. Eu ajudarei como puder, mas a operação é comandada por ele. Cuba não tem nada com isso. Enquanto o herói da revolução era derrotado no Congo, Castro fazia um levantamento de custos. O incansável zelo revolucionário de Guevara tornara-se um problema. E chegara a hora de enfrentar esse problema. E para explicar isto, vamos a ler uma carta. A oportunidade surgiu durante um comício em Havana. Em uma jogada astuciosa, Fidel leu em público a carta que Che lhe dera em segredo meses antes. Companheiro Ernesto Guevara. Siento que he cumprido la parte de mi deber. Considero que cumpri meu papel com relação a Cuba. Chegou a hora de dizer adeus a vocês, meus camaradas e povo cubano. Digo adeus a uma nação que considero minha própria pátria. A esposa de Che ficou visivelmente abalada. Castro havia fechado as portas de Cuba a seu marido, enquanto deixava que a lenda em torno de sua figura inspirasse o povo cubano. Castro não havia consultado Guevara antes de revelar a carta. Quaisquer que tenham sido os motivos, o efeito foi devastador. Che havia sido traído pelo pragmatismo da União Soviética e de Fidel Castro. O idealista ficara só. Bolívia, 1966. Che voltou às suas origens na luta de guerrilhas, escondido nas selvas da Bolívia. Seu objetivo era começar uma revolução que se espalharia por toda a América do Sul. Exilado, esta seria sua última tentativa desesperada de reconquistar o triunfo alcançado durante a Revolução Cubana. Só que dessa vez, foi-lhe negada a ajuda de seu antigo mentor, Fidel Castro. Sem essa ajuda, Guevara viria a enfrentar uma série de derrotas, todas ressaltando sua inabilidade como líder guerrilheiro. Seu primeiro erro foi o de levar consigo apenas 12 homens. Guevara acreditava que o essencial para uma revolução era um pequeno grupo unido e organizado de revolucionários disciplinados e dispostos a quaisquer sacrifícios, que de alguma forma lançariam a fagulha da revolução ou a desencadeariam. Che também argumentava que nenhuma revolução poderia triunfar sem apoio popular. Mas em poucas semanas de campanha, o Partido Comunista Boliviano retirou seu apoio e Che não conseguiu a adesão de um único camponês. Che havia fracassado em suas articulações políticas. O governo boliviano sabia que Washington estava atento à situação e que queria evitar a ingerência americana. O problema precisava ser resolvido rapidamente. Gary Prado era capitão do exército para operações revolucionárias. Havia o receio de que a Bolívia pudesse se transformar em outro Vietnã. O exército estava convicto de que o caso precisava ser resolvido rapidamente, antes que se transformasse em um grande problema capaz de suscitar intervenção estrangeira em nosso país. Washington não queria outro Vietnã. Foram colocados em ação agentes da CIA, juntamente com um destacamento de boinas verdes. Para eles, o livro de Che sobre a luta de guerrilhas era leitura obrigatória. O próprio Che, entretanto, começava a ignorar alguns de seus princípios mais fundamentais. Em fevereiro de 67, Guevara cometeu outro erro. Embora os rebeldes tivessem feito o possível para entrar na Bolívia secretamente, ele convidou 3 revolucionários radicais estrangeiros para seu acampamento, a fim de conversarem sobre as perspectivas de uma revolução mundial. A chegada de uma série de turistas na Bolívia levantou suspeitas sobre a presença de Guevara nas montanhas. Por que outro motivo estariam chegando? 2 deles, ou por uma incrível ingenuidade ou por desconhecimento do território, acabaram por levar voluntário ou involuntariamente o exército boliviano ao acampamento.
Em poucas semanas, o exército descobriu o esconderijo dos rebeldes. Tanto estes quanto os seus visitantes conseguiram escapar. Mas como mostra este filme, deixaram algumas pistas muito claras, inclusive a foto do próprio Che Guevara. Metralhadoras e pistolas 9mm são provas suficientes de que Che Guevara organizou esta guerrilha e de que ainda se encontra na região. Perseguidos pelo exército, os rebeldes foram obrigados a fugir. Só iam até as farmácias locais para comprar remédios para a asma de Che. Ele deixou atrás de si um contingente de guerrilheiros no vilarejo de Bela Vista, enquanto acompanhava os visitantes a um local seguro. Foi seu último erro. Havia agora 2 grupos divididos. Durante meses, eles vagueavam pelas selvas, às vezes muito próximos um do outro. Os rebeldes já começavam a expressar abertamente suas dúvidas quanto à liderança de Guevara. Muitos já haviam desistido. Em setembro, Guevara soube que o outro grupo havia sido dizimado pelo exército boliviano. O próprio Gary Prado comandou a unidade designada para encontrar os rebeldes. Ele se recorda que, à medida que se aproximavam, as ações de Guevara se tornavam cada vez mais irracionais. Eles começaram a se movimentar ao longo de uma parte da província de Valle Grande, onde há vários vilarejos, e se movimentavam mesmo de dia, sabendo que nesses vilarejos havia telefones que as pessoas usavam para informar ao exército sobre suas posições. Em 8 de outubro de 1967, Prado finalmente alcançou Guevara e seus homens. Eu tinha 2 soldados protegendo o posto de comando. Eles se encontravam a cerca de 45 metros acima, sobre um barranco, e viram 2 guerrilheiros tentando escapar. Se aproximaram e ordenaram a eles que parassem. Eu disse, larguem as armas, e depois comecei a falar com eles, tentando identificá-los. Um deles era claramente estrangeiro, e eu perguntei, quem é você? Ele respondeu, eu sou Che Guevara, e valho mais para você vivo do que morto. Se podia notar a figura esbelta de homem que chegava abraçado de 2 soldados. Eu pude ver a figura de um homem esbelto, com os braços nos ombros de 2 soldados. Andava com dificuldade. Eles o levaram para a escola e eu fui uma das primeiras pessoas a vê-lo acompanhado por um soldado que eu conhecia. Quando eu vi Che, fiquei tão surpresa que dei um passo para trás. Nunca poderia imaginar que ele fosse tão atraente. Uma figura incomparável. Nada nele deveria ser acrescentado ou retirado. Escuché estampido, uma ráfaga. Imediatamente me vino. Escutei tiros. Senti imediatamente que tinha algo a ver com o Sr. Guevara. Não sei como, mas saí correndo e voltei para a escola onde havia estado com ele antes. Entrei na sala e vi seu corpo, com as pernas separadas e os braços estendidos. Piernas separadas e os braços estendidos. A morte de Che Guevara chocou o mundo. A decisão de matar Che Guevara foi tomada na alta cúpula, em um encontro entre o presidente da Bolívia, René Barrientos, o comandante-geral do Exército, Florencio Arribando, e o chefe das Forças Armadas, General Torres. Um julgamento seria para ele uma plataforma de propaganda. Guevara morreu com 39 anos. Pouco depois de sua morte, foi aclamado como herói pelos camponeses bolivianos, que pouco fizeram para ajudá-lo a sua impossível revolução enquanto ele era vivo. Alguns amigos íntimos consideram sua campanha na Bolívia
quase como um suicídio planejado. Como se inconscientemente ele soubesse que tinha poucas chances de sucesso. Mas era assim que ele queria. Queria morrer lutando. Não como um velho e bem-sucedido chefe de Estado comunista. A morte de Che só serviu para aumentar a lenda em torno de sua figura, dando-lhe um rosto eternamente jovem, com o qual milhões se identificaram. Três décadas depois de sua morte, o retrato de Che serve para vender toda uma ideologia. Ou uma simples camiseta. Em uma imagem como esta, não há contradições. No verdadeiro Che Guevara, havia muitas. Porque los mandó Fidel, libertaron nuestra tierra y nos dieron la paz al volver. Por las calles aclamamos su ideal, su fe que más pudo. Todos gritan, han triunfado, que viva Fidel, vivan los barbudos.